E ainda uma grande reportagem sobre um tema que sempre esteve em silêncio. As mulheres portuguesas que foram à guerra sem nunca lá terem estado. São milhares que todos os dias travam uma dura batalha contra as memórias dos maridos. São as companheiras e cuidadoras de mais de 100 mil ex-combatentes em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, vítimas de stress pós-traumático. São também elas mulheres. No Repórter TVI desta noite, a guerra silenciosa e escondida de milhares de mulheres portuguesas. As companheiras de mais de 100 mil antigos soldados que combateram no ultramar e que sofrem pelo stress pós-traumático no seu mais íntimo campo de batalha. Grande reportagem mais à frente das mulheres portuguesas que vivem a guerra sem nunca terem estado na frente de batalha. São milhares num conflito violento, íntimo, silencioso, ao lado dos maridos antigos combatentes da guerra colonial. O Repórter TVI desta noite entra num campo de batalha que tem sido um segredo e um mistério em Portugal. São as lutas diárias de inúmeras mulheres portuguesas que nunca foram à guerra, mas que convivem com o stress pós-traumático dos companheiros, antigos soldados na guerra do ultramar. Homens que, na altura da guerra, eram jovens de 19 ou 20 anos e que, em nome do Estado, mataram e viram matar, sofreram e viram sofrer. De heróis da pátria, passaram a ignorados. A depressão, a angústia, a frustração de muitos deles transformou-se numa herança pesada para as famílias. Portugal enterrou os mortos, mas esqueceu-se de tratar dos vivos. É a grande reportagem desta noite. Estas mulheres nunca foram à guerra, nunca dispararam um tiro e, no entanto, travam todos os dias uma dura batalha, uma espécie de guerra de guerrilha contra as feridas e as memórias dos seus homens. Eles que lhes pegaram doses maciças de ansiedade e depressão e que fizeram da sua vida um inferno. Para estes homens, o tempo volta para trás todos os dias. O que fizeram ou viram fazer por terras de África, nem às paredes confessam. Mas calcula-se. Mortos, feridos, atrocidades, torturas. Estes homens prematuramente envelhecidos sofrem de uma doença silenciosa que não deixou marcas no corpo, mas que corrói a cabeça e a alma. Sofrem de stress pós-traumático de guerra e são provavelmente mais de 100 mil. Ex-militares que, ainda miúdos de 19 e 20 anos, combateram em Angola, Moçambique e Guiné. A sua vida, os seus atos e os seus silêncios fazem ainda hoje sofrer seguramente mais de 400 mil famílias, sobretudo as mulheres e os filhos. Em Belém, presta-se na pedra a homenagem aos mortos nas guerras de África. Antónios e Manéis, soldados, soldadinhos, cabos, alguns ferriéis e sargentos. A verdade é que Portugal enterrou os seus mortos, mas esqueceu-se de tratar dos vivos. A senhora ainda hoje tem uma guerra. Sim, todos os dias. Todos os dias há uma guerra e uma batalha para vencer. Chegou-se ao pé de mim e foi assim, e se eu agora te matasse? E eu fiquei a tremer, mas fiz de conta que não era comigo. Disse, olha, matavas, olha, eu ia para o descanso e tu ias preso e acabava-se tudo. E isto é uma coisa que não se vê. Sente-se, mas não se vê. E as pessoas às vezes olham para nós e pensam que não é nada disso. Que muitas vezes nem adianta falarmos sobre isso porque é uma coisa que não se vê. E como não se vê, As pessoas não entendem. Não existe. Terá matado e visto morrer. E isso percebia-se no meu pai. Lá está, naquela névoa do álcool e da confusão do dia-a-dia e tal. Nunca numa conversa clara e descontraída, isso não. Eu fui pai, mãe, amiga, camarada, se é que se pode dizer. Fui tudo isso, numa luta que era a minha luta. Só as nossas paredes da casa é que sabem aquilo que a gente passou, não é? E por vezes ainda continua a passar. Fazemos um bocadinho de tudo. Somos um bocadinho de tudo ao fim e ao cabo, porque... esposas e tudo, que
somos. Muitas vezes quando estou acordada, que durmo mal, estou acordada e estou a pensar nas coisas que eu passei. O que é que a doutora me diz que eu esqueça? Esqueço. A gente perdoa, mas eu esqueço e não esqueço. O problema é que muita gente, dos políticos aos militares, antes e depois do 25 de Abril, esqueceu ou fez-se esquecida. Mas há quem não esqueça os discursos pomposos das altas patentes nos 10 de junho do antigamente, quando os rapazes eram tratados como heróis. Por definição, o homem de guerra é nobre. Quando se põe em marcha, à sua esquerda vai a coragem e à sua direita a disciplina. Menina dos olhos tristes, o que tanto a faz chorar? O soldadinho não volta do outro lado do mar. Rapazinhos, muitos deles semi-analfabetos das aldeias do interior, foram tombando pelas Áfricas. Os familiares recebiam medalhas e abraços de Américo Tomás e de Oliveira Salazar, e alguns nem sequer tinham mãos com que abraçar o ditador. Mas as mazelas da mente, essas, foram ficando nos braços das famílias. Muitos destes rapazes que chegaram como heróis deviam ser simplesmente pais e maridos, mas transformaram-se num problema que poucos querem assumir e, acima de tudo, sentem-se injustiçados. Na minha opinião, eu penso que a minha geração tem muito pouco conhecimento sobre a guerra colonial. É um episódio que tentamos não relembrar e tentamos esquecer. E todos tentamos esquecer. Todos. Incluindo os próprios. Incluindo os próprios. E foram para lá como heróis e vieram como assassinos, não é? Que é o que eles descrevem, é o sentimento que eles têm, de facto. Ele cava e ele faz estas coisas. Ainda hoje, aos 77 anos, Maria Fernanda vive para tratar e cuidar do cunhado, Paulino, uns anos mais novo, ex-combatente em Moçambique e na Guiné. Uma decisão tomada a dois por ela e pelo marido, Américo. A senhora e o seu marido não têm filhos? Não. Optámos em não ter filhos, mas se os tivesse, eu também não o abandonava. Nem a ele, nem a nenhum. Maria Fernanda, o marido e o cunhado mudaram-se da confusão de Lisboa para a calmaria de Fernão Ferro, margem sul do Tejo, porque Paulino não aguenta o stress e os barulhos da cidade. E há muito que deixou de pensar em constituir outra família. Eu acho que ele viveu horrores naquela Guiné. Ele viu mortes, ele acartou mortes na lancha, ele via pernas, sem pernas. Matou aliás, alguém, provavelmente? Não sei, acho que não. Paulino não terá matado ninguém, mas é seguro que viu morrer camaradas numa situação bem estranha e difícil. Paulino não aguenta sons bruscos e muitas vezes acorda aos gritos durante a noite. Mas o pior é quando perde completamente a cabeça. Quando veio a primeira vez da África, vinha uma pessoa diferente? Completamente. Porquê? Como? Em todo o sentido. Muito calado. Fechava-se no quarto. Não queria ver ninguém. Era como um bicho. Radiotelegrafista da Marinha, Paulino fez 7 anos de tropa e participou quase sem querer na mais célebre operação das tropas portuguesas em África, a Operação Mar Verde, sob a orientação do comandante Alpuí Calvão, recentemente falecido. Uma operação secreta de ataque a Conakry em 1970, supostamente para matar o líder do PAIGC, Amílcar Cabral. Uma operação meio falhada e ainda hoje com facetas não muito bem explicadas. Paulino, testemunha com acesso às mensagens e às ordens cifradas, foi depois convidado a calar-se para sempre. Calou-se, mas nunca mais se recompôs. Morreu muita gente. Você viu? Eu vi morrer ali, logo aqui à minha frente, ali aqueles, os que tentaram, uns foram capturados e os que tentaram fugir a nado, foram abatidos ali assim, não tiveram hipótese. Pelos soldados da Guiné-Conakry? Por soldados da Guiné-Conakry. Que ele teve, salvo erro, 48 horas fechado, antes de embarcar, que depois me apontaram no logo para cá. Foi depois por isso... da tal Operação Mar Verde. Sabia o que é a Operação Mar Verde? Já ouviu falar? Para mim foi Conakry, eu até tenho medo de falar, e quanto, quer dizer, menos falasse nessa operação, para nós aqui, o caso foi encerrado. Eu tenho ali escrito nos papelinhos o que eu apanhei, mas na altura nós não podíamos ter
como nós não podíamos ter nada no nosso poder, rasguei os papelitos lá e consegui ir escrevendo algumas coisas, escrevi. Porque era uma operação secreta. Era tudo secreto. Nós éramos lá... E ilegal. Era tudo pirata. Nós não levávamos lá números nem nada nas lanchas. E não ia fardado com a farda do Exército Português? Não. Telegrafista num dos barcos com operacionais que foram a Conakry e contra todas as ordens superiores, Paulino não resistiu a ir passando à escrita, durante a viagem secreta, vários pormenores da operação. Apontamentos históricos que Maria Fernanda, por medo e precaução, acabou por queimar e rasgar. Mas alguns dos manuscritos resistiram. Começámos a desembarcar pessoal com botes. Às 5h30 da manhã, em pleno dia, ainda nós lá nos encontrávamos. Começaram a fazer fogo para nós. Viemos embora. Já temos 11 mortos e ainda temos bastantes homens em terra. Nunca chegámos ao certo a saber quantos feridos lá ficaram. Nunca chegámos a saber. Houve mortos e feridos que lá ficaram. E que nunca mais voltaram. Exato, e que nunca chegámos a saber nós quantos lá ficaram. Pouco tempo depois, Paulino, doente e fragilizado, foi recambiado para Lisboa e fechou-se em casa. E ainda guardou o diário que escreveu ao longo dos meses. Por ofício, desprezam a morte e o sofrimento físico. Mas rasgou algumas cartas? Muitas. Porquê? E o diário que ele tinha, quando eu vi o diário dele, eu fiquei apavorada. Porquê? O que é que dizia esse diário? Dizia tanta coisa que eu nem quero falar. Essa operação que a gente foi fazer, nunca mais vai esquecer a nenhum dos que lá esteve. Porque aquilo foi mal demais para ser verdade. De vez em quando, os três reúnem-se para rever as fotos dos tempos mais descontraídos de Paulino, em Moçambique e na Guiné. Mas quase nunca se fala da guerra. Isto é assim, a gente estamos muito, muito nervosos antes de começar uma guerra. Antes de começar o tiroteio. Depois de começar o tiroteio, parece que a gente que cai, que ficamos ali calmos. Podemos falar de remorsos? Sim, claro. Não é? Porque estamos a falar de jovens que estão numa guerra, que fizeram coisas contra os seus padrões morais e que depois de regressarem e estando sujeitos a uma revivência persistente das memórias, surge muitas vezes a situação de culpa. Todos os dias, para acalmar e esquecer, Paulino trata da horta e das árvores de fruto. Fortemente medicado, revolta-se por ainda não ter visto reconhecido o seu óbvio stress pós-traumático de guerra. Às vezes, a memória dá-lhe a volta à cabeça. Pronto, aqui em casa, perco a cabeça, discuto e tal, e uma vez empurrei a minha cunhada, até com ela ao chão. E depois percebe que fez mal? Percebo que fiz mal e peço desculpa, mas só que a desculpa já vem sempre atrasada. E quando eu estou nervoso, não sei. Paulino, não fora à guerra, podia ter tido um futuro brilhante como radiotelegrafista. Ele que até chegou a ser convidado para trabalhar nas escutas da PIDE. Paulino sabe que a cunhada, Maria Fernanda, tem sido mãe, irmã e protetora. Deve muito a esta mulher? Deve tudo. Deve tudo quanto... Eu não sei, eu digo, não... Se calhar andava na rua, sei lá. Como andam alguns ex-combatentes? Sim, andam muitos. E eu, se calhar, não sei por onde é que enverdava, porque eu não sei se os meus irmãos aturavam, o que o meu irmão aqui atura e a minha cunhada. Paulino, que podia ter sido herói, entende as honras militares prestadas recentemente ao comandante Alpuim Calvão. Mas o que ele mesmo queria era passar uma borracha pela memória e recuperar a alegria perdida. Não temos só o dever de merecer os mortos, temos também o dever de ser orgulhosos dos vivos. De 15 em 15 dias, um grupo de mulheres reúne-se numa sala da Apoiar, em Lisboa, Associação de Apoio a Ex-Combatentes Vítimas de Stress de Guerra. Um palavrão ainda hoje ignorado por muitos médicos. Os seus maridos são doentes da guerra. Elas próprias são medicadas, porque o stress pega-se. Falam entre si daquilo que conhecem e ajudam-se umas às outras. O marido de Amélia, falecido recentemente, esteve em Angola. O de Elvira na Guiné e o de Anabela também em Angola. Todas têm filhos.
andam na casa dos 60 e tal anos, casaram novinhas quando os seus namorados regressaram da África. Eles que já não eram os mesmos quando voltaram à pátria. Vinham traumatizados e depois chegavam cá para sair da tropa, ainda foram traumatizados também com essa situação. Eles não podiam contar nada do que se passou lá. E pronto. Eu cheguei a ter medo de meter a chave à porta. Pois. Quantas vezes? Medo uma pessoa tem medo de ir para casa. De ir para casa com medo do que é que iria acontecer. Gente, aqui estamos todas no mesmo barco, simplesmente lá fora. Se a gente falar para as pessoas que não estão dentro deste assunto, as pessoas por isso... Pensam que é mentira. Pois, pensam que é mentira e no fundo ainda nos criticam. É difícil explicar a outras pessoas que o marido é um homem doente por causa da guerra. Como explicar que os ex-militares com stress de guerra sofrem de depressão e ansiedade crónicas, são irritadiços e têm acessos de cólera, têm pesadelos e perturbações do sono e estão em alerta permanente. Muitas vezes refugiam-se no álcool ou no silêncio. O que viram, fizeram ou sofreram raramente conseguem verbalizar. Querem sobretudo esquecer, mas não conseguem. Aquilo que eu conheço da guerra é através deles, não é? Porque nas escolas não se fala, não é? Nos filmes vê-se realmente muita coisa, mas depois aquilo que faz a diferença é quando alguém no real nos diz que fez ou que viu acontecer. Pronto, e houve muitas atrocidades lá. Das poucas vezes que conseguem falar da guerra, os relatos são impressionantes. E depois há o embutamento afetivo, ou seja, raramente estes homens conseguem dar ou receber amor e prazer. E, no entanto, pelos filhos, por amor, por pena ou simples vergonha, é raríssimo que estas mulheres abandonem os maridos. Transformaram-se simplesmente em mães e cuidadoras. Nunca pensaram em divorciar? Eu orgulho-me de ter tanta paciência do que sofri, passei 37 anos de inferno e admiro-me a mim própria de nunca me ter separado. Estamos a falar de uma geração em que a mulher portuguesa foi educada para ser uma mulher submissa, para ser uma mulher cuidadora e para ser uma mulher que deve levar o seu casamento até ao fim, independentemente das situações adversas que possam surgir. Cá fora, ex-combatentes e familiares esperam pelas consultas de psiquiatria e pela assistente social. Todos têm a sua história muito pessoal e só alguns conseguem aflorar o que se passou lá por África. O mais duro foi a perda dos meus companheiros, de sempre. Morreram vários? Sim. Desde o primeiro ao último dia andámos juntos e depois nos trouxe. Viu muita coisa que não lhe apetece falar agora? Sim. Pronto. Há um sentimento penoso daquilo que fizeram. Ou, como eu diria, há muita culpa. Eu sinto-me culpado daquilo que eu fiz. E não quero nem gosto de falar no assunto. Sim, doutora. Bom dia. Como está, doutora? José Fernandes aguarda indicações da advogada da Apoiar para seguir com o processo que lhe permita uma pensão por incapacidade devido ao stress pós-traumático, doença que apenas nos finais dos anos 90 foi reconhecida pelo Estado português. São anos e anos de burocracias e de espera por uma resposta do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. De 1999 a 2012 deram entrada a 1.164 processos e foram decididos 51. Portanto, está a ver. É preciso quase um ano por processo. Em média, 14 anos. Em média, 14 anos. Em média, segundo a última informação que eu recebi, um processo nos Estados Unidos demora um ano. Aqui demoram 14 anos. Demora 14 anos. Se, entretanto, a pessoa não faleceu, já não desistiu. 14 anos de espera. O processo passa por 12 comissões das Forças Armadas até que seja confirmada ou não pelo menos 30% de incapacidade. Mas é uma doença invisível e é difícil de diagnosticar o grau dessa incapacidade.
E depois, são precisas 2 testemunhas do tempo da tropa que confirmem as situações de perigo e de stress extremos durante a guerra. É um processo burocrático e doloroso, até porque estes homens têm um prazo de validade. Eles normalmente vivem menos do que os outros, porque associado ao stress pós-traumático há imensas outras doenças cardíacas, do foro intestinal, há imensas outras doenças associadas. Estão à espera que eles morram todos. Estão à espera que eles morram todos. Mas esta gente vai acabar em pouco tempo, daqui a 10 anos isto. Não sei quem é que cá estará. Mas isto, de facto, é uma patologia que mexe com muitas questões políticas e sociais. E eu acho que isso depois acaba por interferir com tudo o resto, não é? Que faltou o reconhecimento quando regressaram. Faltou ajudar estas famílias e ajudar principalmente estes homens, não é? Que eram os maus. Que eram os maus. Que eram os maus da fita. Durante muitos anos, a família de José Rodrigues dos Santos, 67 anos, não sentiu que ele fosse o mau da fita. Quando chegou da comissão de 2 anos de guerra na Guiné, jovem, muito jovem, foi trabalhar como camionista. Ribatejano de Salvaterra, pai de um casal de filhos, José era um homem bem disposto e folgazão. E só contava as boas histórias da tropa. Só se conheciam as histórias boas, as histórias de miúdos de 20 anos, que era o que eles tinham na altura. Depois, a partir de certa altura, começámos a escutar a parte mais que durante esse tempo tinha estado escondida. Estavam escondidas histórias de mortos, de feridos, de moribundos. Por exemplo, memórias do trágico acidente de uma jangada que se afundou no rio Curubal, no sul da Guiné. Morreram 47 militares portugueses, o mais mortífero acidente da guerra em África. Em casa, José manteve o estilo brincalhão. E foi há uns 10 anos que tudo mudou. Chegaram os medos, as insónias, o álcool e a cólera. José foi obrigado a reformar-se. Um choque para os filhos, não tanto para Ana Maria, a mulher, mãe e companheira de sempre. Implicava por tudo, umas vezes implicava, outras vezes... Umas vezes tinha alturas que chorava e foi aí que eu me percebi. E ele falava nessa situação, mas não era, digamos, com a mágoa que eu vejo hoje. Não era com o sofrimento que eu vejo hoje. Ele está a sofrer? Sim. Claro tem que essa sim. sensação? Tenho. Ou tem essa certeza? Tenho esta certeza. E o senhor pensa em quê? Peço daqueles maus bocados que lá passei e é assim. Consegue falar nisso com os seus camaradas, por exemplo, quando se encontram? Quando se encontra, fala-se. Mas não fala das suas coisas? Daquelas passagens, mas é mais aquelas passagens assim de paródias e tal, é que a malta fala mais. Como é que imaginava a Guiné, ou lá os terroristas, não é? Como se diz, como é que imaginava aquilo na altura? Sei lá, nem tenho noção do que era isso. Julgava que era uma guerra, pronto, que era uma coisa passageira e pronto, era assim. Não foi passageiro, pois não? Não, não. A senhora ainda hoje tem uma guerra? Sim, todos os dias. Maria Lúcia, agora com 35 anos, aprendeu a ajudar o pai e a mãe. E o que mais lhe custa é perceber que as pessoas, vizinhos ou amigos, não percebem bem o que é isso do stress pós-traumático de guerra. Porque, vista de fora, a doença é dolorosamente silenciosa. Eu olho para uma pessoa e não sei se a pessoa tem. Não é um carimbo que se usa. Mas é uma doença que ela existe, de facto existe, mas quem sofre, quem é portadora dela, muitas vezes sofre em silêncio e não pede ajuda. José, como quase todos os camaradas de infortúnio, levou tempo a reconhecer o seu problema e refugiou-se também na apicultura. Passa horas a tratar das abelhas e do mel e a construir colmeias, imerso em duras memórias abafadas pelo ruído aconchegante do aparelho de rádio. Para alguns objetos, neste caso para uma boneca. Imagino que é todos os dias, o meu pai todos os dias, mas todos os dias fala na guerra. Todos. E não era assim? E não era assim. José, medicado e acompanhado, vai conseguindo controlar a ansiedade.
e voltou a reunir-se com os antigos camaradas de guerra em fraternais almoçaradas. Mas nem assim é mais fácil falar das más recordações. Mas a malta evita de falar nessas situações. Vocês não falam, entre vós, não falam dessas coisas? Não. É raro. Há aquele sentimento de eu podia ter feito outra coisa e não fiz. Eu podia... Muitos dizem-me que se calhar o melhor era ter fugido, mas não podia fazer isso. Não estava... Não é o meu princípio. O que aconteceu ficou por lá. É um princípio de honra ou talvez um ato de defesa pessoal. E ainda para mais era uma guerra de guerrilha, portanto valia tudo. Não é? Valia tudo. E ouvi relatos muito impressionantes, sim. Muitos destes problemas são pessoas também que mataram ou viram matar. Sim. José meteu há anos os papéis para que lhe seja reconhecida a doença e a incapacidade. E, como sempre, a resposta tarda. E eu andei um tempo com a ideia de me mandar por baixo do comboio. Porquê? Andava desorientado e estava... Daí achava que era bom era estar lá debaixo da terra, que ao meu lado não se veria nada. A ideia passou-lhe, mas o sofrimento e a revolta continuam. Cerveja, estar a perdido, o que é que se faz? Bebe-se a cerveja, no fim de beber a cerveja, manda-se a garrafa para o lixo. E o que eles fizeram aos ex-combatentes foi precisamente isso, a perceber. Vocês são tara perdida, não é? É, tara perdida, acaba-se de usar lixo com ele. Ana Maria, mulher do campo, casou-se ainda antes de José partir para a guerra, garboso e másculo. E Maria Lúcia só pode imaginar o que a mãe terá passado ao longo dos últimos 40 anos. Na senda do psiquiatra Afonso de Albuquerque, pioneiro na abordagem do stress de guerra, a psicóloga clínica Susana Oliveira começou há vários anos a estudar e a tratar da doença. A sua original tese de doutoramento tem por base um estudo sobre as implicações do stress de guerra junto das mulheres e dos filhos de 118 famílias. Do grupo em que o ex-combatente tinha perturbação de stress pós-traumático, as suas mulheres estavam significativamente perturbadas e com indicadores que sugeriam a presença de traumatização secundária. E às vezes até a loiça ia pelos ares, porque eu já estava de tal forma tão nervosa, tão cheia de estresse, tão cheia de problemas e sempre a ouvir aquilo, tipo a bater-me na cabeça, que chegava a um ponto que não aguentava mais. E então era a loiça na cozinha, pegava nos pratos e buba. Pois é, o stress de guerra pega-se. Em Portugal, e porque as mulheres servem de almofadas e cuidadoras, até são as mães que, sem querer, passam aos filhos o problema do pai. Estes filhos não sofriam um impacto direto da perturbação dos pais, mas sim das mães. E agora ele diz-me que ouvia muito bem e que sabia o que se passava. Pois eles. E acho que o meu filho agora talvez é que precisasse de psicólogo. Talvez tivesse sempre precisado, mas nunca aceitou isso. Transmitem aos filhos esta doença. Pode ser transmissível. Por isso os nossos filhos às vezes têm certas e determinadas reações. Sim. Tu sabes disso? Não sabe, Amélia, outra coisa. A verdade é que muitos dos filhos destes casais, agora na casa dos 30, 40 anos, ainda hoje não entendem bem porque é que às vezes o pai é diferente dos outros pais. O destacamento Andrade, perto de Armação de Pera, podia chamar-se simplesmente Vivenda Andrade, mas não. Fernando Andrade, militar boina castanha até morrer, decidiu que devia morar no destacamento Andrade. A mulher, Isilda, 64 anos, e o filho Pedro, 35, passaram as autênticas passas do Algarve durante muito tempo. Fernando adorava a tropa e, com o evoluir da doença, começou a odiar os civis. Criou uma guerra, se é que se pode dizer, psicologicamente contra os civis. Ele achava que todos nós mentíamos,
não confiava em ninguém, sempre muito assustado. Isilda e Fernando, que morreu há 4 anos, conheceram-se na sua cidade do Porto. Tinha ele acabado de fazer 2 comissões de serviço na Guiné e em Moçambique. E os medos ainda não lhe tinham subido à cabeça. Por causa do clima, que lhe fazia lembrar África, Fernando e Isilda vieram morar para o Algarve. O filho único, Pedro, ficou recentemente paraplégico devido a um acidente de moto. Fernando, já refugiado no álcool, queixava-se das altas patentes, mas adorava a farda. Só dizia, deixa-me viver em paz, eu quero um dia morrer assim, quero ser como sou. Fui segundo sargento, não quero chegar a capitão. Era uma frase que ele dizia muitas vezes. Durante os acessos de loucura, a própria mulher era reduzida a uma simples civil. Pedro, ainda adolescente, não entendia bem a agressividade do pai. Vi a minha mãe chorar muitas vezes, sozinha, no silêncio, muitas vezes. E aí apercebi-me que a minha mãe não só se mantinha, como se mantinha com uma valentia estoica, que eu sou-lhe sincero ao dizer que, por vezes, me chegou a custar perceber como é que a minha mãe conseguia ficar ao lado do meu pai. Fernando, só a partir de certa altura, começou a falar pouco do que tinha feito e visto fazer em África, e só quando estava meio alucinado. Apanharam 2 soldados inimigos, cubanos, acho que eram graduados. Obrigaram-lhes a dizer onde era o posto deles, eles disseram que não diziam, a português, não diziam. Obrigaram-nos a fazer uma cova e deram-nos um tiro na nuca. E isso não se esquece. Claro. Em Moçambique foi uma escola, fizeram um ataque a uma escola, quando se aperceberam, era uma escola primária que estava a funcionar. E ouviram gritos entre professoras e crianças, tudo pelos ares. E ele a ver aquilo tudo. Isilda, sempre a seu lado, pouco mais lhe conseguia arrancar. E só por uma vez, Fernando conseguiu falar das atrocidades em África a um psiquiatra de Faro. E depois chegou-lhe a dizer, doutor, não me peça mais nada, porque eu não falo mais nada, que eu acho que eu tinha feito, nós, quando saímos da guerra, fazemos uma jura entre todos que não, a guerra era nossa, a guerra era para morrer connosco. Porque nunca mais na vida civil nos iam compreender. Fernando não gostava de cinema, passou a assustar-se com o ruído dos tiros e apenas tolerava o primeiro filme de Rambo, porque lhe fazia lembrar a sua própria história. Eu acho que ele tinha sentido de culpa, teve sempre, porque ele dizia, eu não fiz, mas também eu não tive coragem para dizer não façam. Também a família Andrade pediu o reconhecimento da incapacidade de Fernando. Foram anos de luta contra os serviços militares. Em 2001, os próprios serviços de saúde, os civis, lhe reconheceram 65% de incapacidade. E a revolta foi total quando, 5 anos depois, os seus próprios camaradas em Lisboa lhe puseram o carimbo de pronto para todo o serviço militar, sem direito a nada. Fernando queria partir aquilo tudo. Foi uma revolta muito grande dentro daquele hospital militar da Estrela, que me tiveram que dizer, minha senhora, veja-se o acalma, porque senão... Eu disse, porque senão é isso, é entrar ali naquela porta ali ao fundo que eu estou a ver, no corredor, que diz psiquiatria. De que é que estão à espera? A revolta durou até à morte. Pedro, licenciado em Estudos Internacionais, sabe que ainda há muito para dissecar sobre a guerra portuguesa em África. Mas a verdade é que eu acho que as feridas ficaram todas ao aberto. E pronto, muitas gangrenaram e apodreceu. E o corpo apodreceu. E eu penso que será para a história de Portugal um capítulo que vai ficar muito mal contado. As cinzas de Fernando lá estão numa pequena caixa na sala de estar, junto às fotos e às medalhas da guerra. Estão ali as cinzas dele e estão à espera de mim. Um dia as minhas irão com ele e o meu filho sabe que é para lançar ao mar. Fernando, como muitos outros destes homens, foi perdendo a fé ao longo dos anos. Ele dizia-me, como é que é possível acreditar em Deus se eu andei lá, eu e todos os que andámos na guerra, se a gente matou,
fizemos atrocidades, eu vi crianças e mulheres morrerem inocentes. Isso é força de Deus? Como é que é possível? Queres que eu acredite em Deus? A maioria deles apresenta um sentimento de desesperança, uma visão negativa em relação ao mundo. E em relação a Deus também? Sim, sim. Muitos deles deixam de acreditar, deixam de ter a sua fé. Isilda respeita a memória do seu adorado Fernando, mas chegou a pensar em desistir. Pensava, se calhar não vou conseguir nada. Chegou uma altura da minha vida que eu achava que a guerra, entre aspas, estava perdida, mas nunca desisti e disse não. Quero um dia poder deitar-me e estar descansada num travesseiro e dizer fiz tudo o que pude por ele. Eu, de facto, tenho coisas que deveria ter perdoado ao meu pai e talvez não tenha sabido perdoar. Perdoas hoje? Espero um dia conseguir perdoar. Durante os 13 anos da guerra em África, pelo menos 1 milhão de soldados, mais de 10-12% da população portuguesa, passou por Angola, Guiné e Moçambique. Uma percentagem brutal para um pequeno país como o nosso. Enterrados os mortos, milhares de jovens voltaram então às suas vilas e aldeias. Casaram e foram infelizes para sempre. A senhora foi ou é uma mulher feliz? Não direi que seja uma mulher feliz, mas sou uma mulher resignada. Está arrependida de ter tomado todas estas decisões na sua vida? Não. Eu lutarei sempre para estar ao lado dele e de todos aqueles que precisarem. Sempre. Eu sei o que ele sofreu. A senhora gosta do seu marido? Sim. É uma mulher feliz? Não. Porquê? Muitos traumas. Senhora de olhos cansados, porque a fatiga o te há. O soldadinho não volta do outro lado do mar.